Ai, velho, eu sei que vocês estão com sono, são 7 horas da manhã, porque aquele silêncio quase religioso que dá vontade de voltar a dormir, mas a gente precisa estudar, principalmente, as duas últimas obras da revisão do próprio Valdemar. Quem que estava aqui no primeiro dia que eu apresentei o Arena contra o Zumbi, Dona e Memória dos Sargentos Milícias? Quem estava aí? Quem estava aí? Tinha uma galera aqui, mas... Bom, hoje eu vou apresentar as obras restantes. É um controle. Aham. Qual o segundo? Não, eu acho que não. Posso subir lá? Tá bom. Gente, com licença. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Para quem não me conhece, meu nome também é Lucas. Essa é a aula de literatura. Estamos no dia 27/5 e a gente vai tratar hoje, agora sim, bom dia, de duas obras que são as obras restantes da nossa lista de exigências para o vestibular. As obras são Histórias Abençoadas, o livro escrito em 1994 pelo escritor moçambicano filho de portugueses Mia Couto, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, conhecido como o maior romance do realismo brasileiro. E, curiosamente, o maior romance do realismo brasileiro é narrado por um fantasma que faz viagem no tempo e fala com a Pandora. Por isso que o Machado de Assis é o Machado de Assis e a gente é só a gente. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a obra do Mia Couto. Eu não vou passar todos os 26 pontos para vocês, até porque não há tempo para fazer isso. Eu vou colocar um resumo dos principais e vou falar em geral sobre o que trata essa história. Mas primeiro, eu um pouco de educação com vocês. Pode pagar o aí. Bom, quem leu? Quem leu? Alguém leu? Você leu? Você leu? Pessoal, esse livro aqui, ele já foi cobrado no vestibular aqui do Mato Grosso do Sul antes. Ele foi cobrado em 2013 no vestibular da UFGD, tá? E ele trata de um período pós-guerra civil que aconteceu em Moçambique. Continente africano, muitos países demoraram demais para adquirirem a sua independência, mais do que isso, para adquirirem a paz. Isso veio por meio de guerras civis, veio por meio de acordos diplomáticos, enfim. Em geral, os países, ou eles compravam suas independências, ou eles conquistavam, ou eles simplesmente, os países não tinham mais o que explorar neles, e abriam mão. Esses países passavam a se tornar livres. Moçambique é uma dessas nações que conquistou a duras penas a sua independência. Depois de conquistar a independência, ainda passou por um grande período de guerra civil. Quando acabou a guerra civil, fizeram um acordo de paz, a população ficou com medo de sair às ruas, pensando que era mentira. Só que aí, olha só que curiosidade interessante. É uma nação muito supersticiosa, muito religiosa. Assim como o Brasil é um país muito religioso. Depois de ter sido assinado o acordo de paz da pós-guerra civil, isso bateu com uma seca muito grande em Moçambique. E depois do acordo de paz, depois de uma semana, começou uma chuva torrencial que durou bastante tempo. Essa chuva foi vista pelos habitantes de Moçambique como uma bênção divina, pois as águas iriam molhar a terra
e agora iam torná-la fértil, ia ser um sinal, em outras palavras, de novos tempos que iriam se apresentar para o país moçambicano. Enfim, isso aparece no conto, isso aparece no primeiro conto, isso aparece em mais de um conto, isso aparece na obra em geral, tá? Por que o nome do livro é Histórias Abençoadas? O Histórias com ele tem a ver com histórias ficcionais, e o Abençoadas é um neologismo, uma característica marcante da obra do Mia Couto. É uma mistura de abençoadas com bem-sonhadas. Por que são abençoadas? As chuvas, assim como as histórias, elas recebem bênçãos. E elas são sonhadas por dois motivos. Primeiro, porque existe um lastro de esperança no meio daquela destruição pós-guerra. E também, esse sonhado tem a ver com o universo em que acontecem as histórias. Boa parte delas, pelo menos. Existe o tempo psicológico, o tempo da imaginação, do sonho. Às vezes você nem entende direito o que está acontecendo numa história. Porque o ambiente que se projeta ali, ele é tão idílico, ou seja, ele é tão próximo do mundo dos sonhos, que nem parece ser material, ele não parece ser físico. Primeira coisa sobre Mia Couto, o nome dele é Antônio Henrique Leite Couto, ele não é formado em letras, ele não é no mundo das letras, e o mais engraçado, ele não gosta de chegar perto do mundo das letras. Ele é biólogo, ele escreve seus romances, e ele não é muito amigo de escritores nem nada, porque ele acha um ofício muito chato. Ele é um escritor moçambicano, nascido em 5 de julho de 1955, ele nasceu na cidade de Beira, trabalhou como jornalista por muito tempo. Ele gostava muito de um escritor brasileiro chamado Guimarães Rosa. Inclusive, um dos contos que aparecem aqui é uma espécie de revisão do A Terceira Margem do Rio, que é um conto muito famoso do Guimarães Rosa. Ele se tornou professor universitário e aí ele concilia o seu trabalho de professor universitário com escritor também. Já ganhou todos os prêmios importantes de Moçambique, de Portugal, ganhou o prêmio aqui no Brasil de literatura, amplamente reconhecido como um escritor da literatura fantástica, e, bom, ele já adquiriu o status de ser um escritor, como eu posso dizer, renomado nesse círculo acadêmico. Algumas coisinhas interessantes sobre as obras do Mia Couto. Faz parte da literatura contemporânea moçambicana, principalmente uma literatura pós-anos 90, né? É uma literatura do período pós-independência, e ele vai discutir, depois da independência, como que fizeram todo o caminho para chegar até lá. Não é uma coisa muito diferente, pessoal, por exemplo, dos escritores pós-independência do Brasil, que trataram dessas temáticas em suas obras. Que período que é esse? Que trata da independência no Brasil, etc, etc. Não, pós-romantismo, é o realismo, porque ele vai apresentar as visões que a sociedade tinha do mundo. É uma coisa parecida com o que o nosso amigo Mia Couto faz. Deixa eu ver o que vai ter mais aqui. Ele fala do conflito armado de 75, da Guerra Civil, que durou 16 anos. Terminou a Guerra Civil, teve aquela chuva, que foi uma chuva meio que de bênçãos no país, e que leva Moçambique, né, a outros ares atualmente. Importante, o que aparece nessa história com as suas características? A maioria, os contos são em primeira pessoa, também há contos em terceira. Esses contos, eles têm a ver com mitos fundadores da nação. Eles têm a ver com o período entre guerras, né? Guerra de independência, guerra civil. O lugar, ou é em Moçambique, ou é no local dos sonhos das personagens. Por exemplo, tem uma personagem que ela é cega, e durante boa parte da história, essa personagem imagina o que acontece sem enxergar nada, porque ela tinha um ajudante, tinha um guia que imaginava para ele o que acontecia no mundo. O lugar em Moçambique, nos sonhos, o tempo. O tempo ele é psicológico, a maior parte do tempo é psicológico, ou seja, não existem grandes sucessões cronológicas do que acontece. O que é o tempo psicológico? Existe o tempo da narrativa e o tempo psicológico. O tempo da narrativa é o tempo normal de uma história, tem início, meio e fim, o tempo passa. O tempo psicológico é o que se passa na mente das personagens, no sonho. Vou dar um exemplo bem escrachado. Vocês já leram, já assistiram, já leram, já viram Crepúsculo, viram? Eu tenho a parte lá nos últimos filmes do Crepúsculo, que teve a guerra e arranca-cabeça, não sei o que, no final dos contos nem teve guerra. Ela era só uma premonição de uma personagem. Aquilo ali é tempo psicológico, porque ele só funciona dentro da mente. Isso aparece bastante aqui, tá? Lembrem-se disso, se aparecer alguma questão perguntando sobre o tempo. Aparece também muito realismo mágico. O que é o realismo mágico? Eu vou tentar explicar isso rapidamente. O realismo mágico ele começa aqui nas Américas, aqui na América Latina, em especial com o Carpentier, cubano, e com o Gabriel Garcia Marques, o colombiano, e ele parte da seguinte ideia.
sociedades que foram colonizadas e passaram por um processo violento de colonização, elas não entendem monstros, fantasmas, vampiros, essas coisas, como o terror sobrenatural. Pelo contrário, para essas nações, o que é o terror, o que é assustador, é a colonização, é a guerra, é a violência, é a morte por meio da mão do homem europeu. Então, os elementos sobrenaturais que aparecem aqui, eles são lidados pelas personagens como cotidianos. Ou seja, é normal, tem um cara voando, tem um acontecimento sobrenatural, tá tudo bem, não tem problema. Agora, apareceu um colonizador, nossa, nasceu uma criança negra com olho azul, isso é assustador. Tem um conto em que o terror gira em torno de um bebezinho negro com olho azul. E todo mundo fica assustado, porque ele tem os olhos do colonizador. Vejam só como existe essa inversão do que é assustador, uma inversão do que é sobrenatural, e mais do que isso, uma inversão do que é o conceito de medo. A gente pensa também na busca da identidade nacional, quando o Mia Couto ele mistura a língua portuguesa com as línguas africanas, ele cria neologismos. Por quê? Porque ele está se apropriando de uma língua colonial e utilizando para criticar essa colonização. Depois vocês veem marcas de oralidade, multiculturalismo e a valorização de uma memória cultural nesses contos. Falando rapidamente sobre eles. O Histórias Abençoadas é um livro de contos, então, publicado em 94, só que ele chegou aqui no Brasil em 2012. Até então, as editoras todas eram ou da África ou de outras regiões para onde o livro tenha sido traduzido ou escrito. A palavra abençoada é o fruto da combinação de sentidos. Abençoados, sonhadas, e é uma das características marcantes. Por quê? Como eu disse, ele utiliza da língua dos colonizadores para criar uma nova língua, para se apropriar dela, como uma forma de quê? De independência, uma forma de apresentar a autonomia da própria língua. Do que ele trata? Trata de contos fantásticos, na sua maior parte, mas não todos, que eles se situam no período posterior à Guerra Civil em Moçambique, e também discutem a condição humana do que é o ser moçambicano, o que significa ser moçambicano. É uma coisa parecida, gente, com o que se fez no romantismo aqui no Brasil, quando se discutiu o que era o ser brasileiro, o que significava ser brasileiro no século XIX no Brasil. E isso tudo em meio a uma terra desolada, porque, gente, Moçambique ficou Ai, que palavra não posso usar? Enfim, ficaram só os escombros de prédios, de casas, e o resultado de uma guerra que matou muita gente. Bom, o Mia Couto falou sobre o próprio Histórias Abençoadas. Ele disse o seguinte: nesse enorme desafio no meu país de que a terra se reconcilie consigo própria. E eu escrevi um livro que se chama Histórias Abençoadas. Esse termo surgiu no dia em que Moçambique, depois desse tempo amargo de guerra, conquistou a paz. Foi assinado um acordo de paz. E eu pensei que ia encontrar pessoas festando na rua, porque havia uma imensa alegria escondida por trás daquele acontecimento oficial. Mas ninguém saiu para a rua. Uma semana depois, sim, as pessoas saíram para a rua, porque choveu. Então, eu vi a mesma razão que ditava a guerra, que eram os antepassados. Os deuses antepassados estavam zangados com os homens. Esses mesmos deuses tinham aprisionado as chuvas. Porque, como eu falei, no final da guerra, ficou uma seca muito grande. Não chovia. E aí você mistura isso com fumaça, com tiro, com morte. Enfim. E o fato de terem liberado a chuva agora significava que sim, que era verdade a notícia de paz. Vinha não pelo rádio, não pelo jornal, mas pela própria chuva. Daí a chuva é tido como abençoado, como sonhado e como abençoada. Então as histórias abençoadas, elas descem da mesma forma que a chuva, como uma forma de abençoar Moçambique, uma forma de indicar novos ares que viriam a acontecer. Bom, para refletir sobre o uso de neologismo, se vocês quiserem tirar uma fotinha e anotar isso aqui, ó, o recurso ao uso de neologismo. Eu tenho que permitir tudo aqui, né? Tá permitindo, mas... Permite. Pode permitir tudo. Permite. Tá. Permite. Deixa eu... Tá. O recurso aos neologismos, ele demarca, então, linguisticamente, o movimento de apropriação em relação ao idioma opressor, que é o idioma português. Não foi apenas o Brasil que sofreu na mão dos portugueses. Todas não, mas algumas nações africanas também. Vamos lá. É um conjunto de 26 contos. O que tem nesses 26 contos? Crítica social, exaltação da cultura do povo moçambicano, tá? Inclusive, o mito de Nairobi é lindo, porque ele é um mito da criação que ele inverte a tradição ocidental de que Deus é o homem e o mundo é patriarcal e aí dele saiu a mulher. Não. No conto, apenas existiam mulheres no mundo,
só que elas não conseguiam, os bebês não nasciam. Ela engravidava e perdia o bebê. Então, uma mulher engoliu a outra e aí saiu uma nova criatura chamada homem. Esses homens ficaram com vergonha e saíram de perto das mulheres e atravessaram um grande rio caudaloso. Depois eu chego lá. Tem um universo do amor, de traição, de casamento, de raiva, de nascimento, como aquele bebezinho que nasce com olhos azuis, todo mundo. Tem um tema sobre educação, sobre violência, sobre morte, sobre medo e sobre esperança. Tem uma dicotomia aqui, gente, entre o real e o imaginário. O que é dicotomia? São dois caminhos, é um bifurcamento. E muitas vezes a gente confunde nessa obra o que é real e o que é imaginário. Tem o tema da pós-guerra, que é claro que ele vai passar por quase todos os contos. Na verdade, foi que ele vai passar por todos os contos. E tem a importância de ouvir, de respeitar e acreditar nas pessoas mais experientes. Esse lance de respeito aos mais velhos e tal, é uma coisa que o Minha Conto preserva bastante, pois não. Não necessariamente. O tempo, às vezes, ele pode não ter uma grande progressão, ele fica parado. O tempo psicológico, quando ele evolui na cabeça do personagem, ou seja, ela está imaginando alguma coisa que está acontecendo. É comum que alguns contos, principalmente do período contemporâneo, eles se passem apenas na imaginação de uma personagem. Mas o tempo não linear é outra coisa. O que é o tempo não linear? É quando você faz saltos temporais. Você já leu Vidas Secas do Graciliano Ramos? Aquilo ali é um tempo não linear. De repente, eles estão num lugar, aí no capítulo seguinte, eles estão em outro. Aí no capítulo, eles estão discutindo com o Soldado Amarelo. Aí no outro, eles já estão indo para outro lugar. Isso é o tempo não linear. Uma característica do tempo não linear é o uso dessa técnica chamada digressão. Tá? Já que esses contos são muito curtos, não é nem possível que haja digressão. Não sei se vocês chegaram a ver o livro, mas, cara, ele é pequenininho. Para um livro de 95 páginas, 26 contos é muita coisa. Então, os contos têm, tipo, 2 páginas. Nem dá tempo de ter uma grande progressão do tempo. É mais uma memória. Por exemplo, tem um conto em que é um menino, um homem velho, lembrando de quando ele era menino, quando o avô dele o levava para ir ao rio. Isso é tudo tempo psicológico, entendeu? Respondi isso tudo? Beleza. Tem importância de ouvir e respeitar os mais velhos, período tão conturbado, é preciso amar e encontrar o sentido da vida. Tá, basicamente é uma mensagem de esperança, histórias abençoadas, tá? Beleza, primeiro ponto, nas águas do tempo. Eu não vou colocar o resumo de todos, mas do que eu julguei mais importantes. Então, se faltou algum ponto aqui, vocês têm que ler, tá? E outra, na moral, é uma tarde que vocês terminam de ler esse livro. Ele abre o livro, ele narra a história do menino, que ele é frequentemente levado pelo avô ao rio que deságua no lago. Esse avô cumprimenta os seres que o menino não consegue ver. Olha a mistura do real com o imaginário aqui. Só que isso não assusta o menino. O que assustaria o menino seria a imagem da guerra, não seres sobrenaturais que o seu avô está vendo. No instante que o avô dele morre, o menino consegue enxergar um paninho branco que fica da outra margem, que ficava sendo chacoalhado pelo avô dele e o menino não via. Bem a tempo de reconhecer, né, esse lenço vermelho do avô, que nesse momento se torna branco, indicando que ele pertence ao grupo de outra margem. Esse conto aqui é uma releitura de A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. E é um conto que trata de política, inclusive. Quando o Guimarães Rosa escreveu A Terceira Margem do Rio, ele, de certa forma, ele quis falar sobre uma terceira via política. Aqui não está sendo tratado o tema da política, é o tema do pós-guerra. Mas o Minha Couto, como um grande leitor de Guimarães Rosa, ele se apropriou dessa metáfora da travessia do rio, como sinal de travessia da vida para a morte, e aí ele utiliza isso ao seu favor para construir uma metáfora sobre a formação de Moçambique, sobre a visão que mais velhos, os mais novos têm dos mais velhos, e mais do que isso, é sobre uma história de tradição que um vai levar para o outro. Até porque quando esse menino cresce, é ele que leva, você lembra disso? Quando ele cresce, é ele que leva o menininho também para o rio, para ele ficar vendo essa travessia e ficar vendo esses paninhos, que na verdade são o mais velho que vê. O que é esse paninho branco? É a sinalização da morte. São os mortos que fazem o sinal. Por isso, a pessoa que viu a morte é a pessoa que passa a ver os paninhos brancos, não a pessoa que morreu. Por isso que o menino só consegue começar a ver os paninhos brancos depois que o avô dele morre. Porque é uma sinalização de que ele já se deparou com a morte. Isso faz sentido para vocês? Esse é o enredo principal do Nas Águas do Tempo, tá? Passando rapidamente, que ainda tem que tratar de outro livro. O Flores e Novidade. É um conto de uma criança, essa aqui, Novidade, Castigo, é a criancinha que nasceu negra com olho azul, e ela tem uma mania de ficar colecionando azuis de flores. E isso tudo no meio da desgraça, da guerra, do pós-guerra. Todo mundo, tipo, eu vou morrer, a gente tá morrendo, a gente já morreu por dentro, a gente só tá tentando sobreviver.
e a criancinha está lá, on fire, pegando pétalas de flor, ou colocando, se enfeitando com essas florezinhas azuis, que são da mesma cor dos seus olhos. Qual que é a mensagem que tem aí? A mensagem é que mesmo em meio ao terror posterior a uma guerra que matou milhões de pessoas, existe a esperança. A esperança que está nos olhos de uma criança inocente. Os olhos que vêm dos olhos do colonizador malvado, azul. Inclusive, essa criança, ela é afastada do convívio social com o tempo por causa desses olhos. As pessoas ficam com medo dela. Só que a mensagem que vocês têm que entender, e lógico, gente, eu entendo que são narrativas, tem que saber a historinha. Mas mais do que saber a historinha, para um debate, tem que saber a interpretação da historinha. O olho azul, a pétala azul, representa o quê? A inocência de uma criança que se identifica com a cor de uma flor e de uma terra que, mesmo desolada, ela proporciona um sinal de esperança. Principalmente para aqueles que já não tiveram a sua alma carcomida pela guerra. A criança não viu a guerra. A criança, ela é o resultado da destruição pós-guerra. Ela é o resultado dos abusos pós-guerra. Mas, ao mesmo tempo, o impacto da guerra na vida de pequenas comunidades proporciona terror, proporciona mortes, né, que acarreta tanto pela imposição do deslocamento, tanto pelo... porque volte e meia eles têm que sair de lá, têm que ir de um lugar para o outro, eles têm que ficar fazendo essas pequenas migrações para fugir de assalto, para fugir de guerra, para fugir de morte. Entenderam isso? Fechou. Próximo. A gente vê para o cego estrelinho, isso aqui é um dos meus favoritos. Qual que é o lance? O cego estrelinho, ele está caminhando pela Moçambique destruída, ele tem um guia. O guia é o... Eu coloquei o nome do guia. Ai, meu Deus. Eu não coloquei. Gigito. O Gigito anda com o estrelinho. E o Gigito, ele trabalha como se fossem os olhos do estrelinho. E aí ele vai narrando o que ele está vendo. Só que ele narra de um jeito muito louco. O estrelinho adora o jeito que é narrado. Então ele vê um mundo muito bonito. Cara, vocês já assistiram... aquele filme italiano que ganhou do Central do Brasil no Oscar. A Vida é Bela? Já viram A Vida é Bela? Nunca viram? Vocês estão perdendo de ver A Vida é Bela. Eu ia fazer ia ser incrível essa conexão que eu ia fazer, tá? Eu perdi de fazer isso porque vocês não assistiram. Mas, basicamente, Segunda Guerra Mundial, uma criancinha e um pai judeus, eles vão para Auschwitz, e a criancinha que não está entendendo nada da história, o pai dele, em vez de falar, a gente vai morrer na câmara de gás, os nazistas vão matar a gente, fala, não, a gente está no jogo, e a gente tem que colecionar moedinhas e tal. Então ele transforma numa parada lúdica, para a criança não sofrer com aquela pressão. É mais ou menos o que o Gigito faz com o estrelinho. Ele narra de um jeito bonito para o estrelinho não sentir o peso da destruição do seu país. Só que o que acontece? O Gigito tem que ir para a guerra. Ele tem que ir para a guerra e o estrelinho fica como? Pô, fica sozinho, desamparado. Só que aí que aparece a infeliz menina, que é a mulher irmã do Gigito, que agora ela vai servir como seus novos olhos. Só que ela não tem aquela parada. Então ela narra de um jeito mais silencioso, de um jeito mais frio. Então até mesmo o sentimento do estrelinho começa a mudar e ele começa a perceber que está mais bad a situação. O que acontece? Os dois acabam se apaixonando, eles têm um rolo ali, e aí, infelizmente, descobrem que o Gigito morreu. Ela entra numa depressão profunda. Ela não consegue mais descrever nada, ela não consegue mais se mexer, enfim. Ela fica naquele estado depressivo quando uma pessoa se depara com uma grave perda. E aí entra a inversão da história. Olha que louco. O estrelinho agora vai funcionar como os olhos da infeliz mina. Então, ele vai narrar o que ele enxerga, só que ele não enxerga. Ou seja, é tudo a partir dos seus sonhos e da sua imaginação. Aquela visão que ele tem, bonita, lúdica, diferente, fantástica, vai causando uma avalanche de sentimentos da infeliz mina que passa a voltar a acreditar no mundo melhor e no mundo mais esperançoso. Essa que é a história do cego estrelinho. Depois a gente tem Chuva Abençoada. Bom, bem claro esse título, né? Ele faz alusão a essa chuva que teve posterior à guerra, em que as pessoas adquiriram, né, aquela vontade de viver, voltaram a entender o seu país como uma nação mesmo, e não apenas como um campo de luta. É um conto que se aproxima do eixo norteador. É uma mensagem de esperança trazida por uma chuva torrencial, né, que cai sobre Moçambique alguns dias após a guerra, esse acordo de paz. Ela avançou uma paz que é muito sonhada, no sinal de que agora os deuses, agora eles querem trazer prosperidade, eles querem trazer vida, eles querem trazer esperança para Moçambique. Eu vou adiantar isso aqui, porque ainda tem que falar do Machado de Assis, a gente está no meio da obra. Tem no Rio Além da Curva, no Rio Além da Curva ele também, eu vejo alguma coisa de Guimarães Rosa aqui, mas talvez seja só meu olhar. Quando um Jordão qualquer, ele se depara com um hipopótamo, e esse hipopótamo ele tem umas representações metafóricas aí,
Será que o pessoal está aceitando? Será que eu tenho que aceitar? Ele reflete sobre a relação de não identificação com a cultura moçambicana. Porque ele... Vamos dizer que é um indivíduo colonizado, que ele não se identifica com a própria terra. É isso que acontece nesse ponto. Assim como em várias outras situações da literatura brasileira, se apresenta a situação da terra destruída por indivíduo colonizado. Ele não reconhece mais a terra, aquela terra como dele. Ele vê algo de estranho, porque já tudo foi perdido. A referência, a memória. Memória é uma temática constante desse livro. Ele foi publicado, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá. Não, esse conto é muito longo para eu explicar, eu estou lembrando de outro que é mais interessante. Deixa eu falar sobre o João Antônio. João Antônio é muito simples, tipo, é João Antônio. Você pensa que, ele tem um nome composto, deveria ser separado, mas é junto. Sim, tem duas vozes falando nesse conto. Você pensa que são dois homens, então fica parecendo que, tem duas personalidades masculinas dentro do cara, fragmentado, assim. Mas, na verdade, você percebe que é uma voz masculina e uma feminina. E elas estão meio que lutando pelo protagonismo da voz. É isso que acontece com João Antônio. E ele tem esses dois nomes porque são duas personalidades. Só que enquanto uma personalidade tem nome masculino e uma voz masculina, a outra personalidade tem um nome masculino, mas tem uma voz feminina. Esse embate entre o masculino e o feminino não é bem um embate, mas é a tentativa de igualar as posições e ocupar espaços é frequente nessa história. Aí a gente tem a Guerra dos Palhaços. Esse aqui é o favorito. A Guerra dos Palhaços, ele é o mais sinistro de todos. Ele fala sobre a violência e ele faz uma alusão direta a como que essa violência lá em Moçambique, ela perdeu o controle por uma razão muito estúpida. Dois palhaços começam a se xingar no começo de uma cidade. Corno, miserável. Aí o pessoal começa a rir, né? Palhaço que é legal. Aí no outro dia, a ofensa está mais séria. No terceiro dia, eles já estão chegando assim, porque estão dando porrada um no outro. Aí o pessoal tá rindo lá, o palhaço dando porrada. Só que eles não param, tá? Eles estão ininterruptamente, de manhã, de noite. Chega um dia que essa violência aumenta, forma-se um grupinho em torno dos palhaços que estão se batendo. Depois de um certo tempo, se ouve tiro. Aí as pessoas começam a praticar violência umas com as outras. De repente, uma aparece morta no chão. A violência vai aumentando, vai aumentando. Ela vai se disseminando até que a cidade inteira se torna violenta, inclusive os palhaços. Chega um certo momento em que todo mundo morre. Aí só sobram os dois palhaços que limpam a sujeira, se abraçam, se cumprimentam e partem para a próxima cidade. O que isso está querendo dizer? Isso tem muito a ver com a colonização, isso tem muito a ver com o processo de colonização e que se colocam uns contra os outros dentro do próprio país, que é uma estratégia antiga, tradicional e não é desconhecida para ninguém, de que os europeus perpetraram contra todas as nações que eles colonizaram. Eles colocaram os elementos, os indivíduos da própria nação contra si. E depois esses palhaços, que são uma metáfora do que é engraçado, mas depois se torna sério, eles partem para atacar outra cidade. Ou seja, é a política colonizadora que parte para atacar outra nação, certo? Então, eles começam a se ofender, eles partem muitas vezes de fato, as pessoas começam a se assustar, mas com o tempo não apenas se acostumam, como passam a ser influenciados. Olha um trecho aqui, no 20º dia começa a escutar tiros, ninguém sabia exatamente de onde provinha. Podia ser de qualquer ponto da cidade. Aterrorizados, os habitantes se armaram. Qualquer movimento lhes parecia suspeito, os disparos se generalizaram. Corpos de gente morta começaram a se acumular nas ruas. O terror dominava toda a cidade. Em breve, começaram os massacres. No princípio do mês, todos os habitantes haviam morrido. Todos, exceto 2 palhaços. Depois, eles se sentaram cada um em seu canto e se livraram dos vestes ridículos. Olharam-se cansados. Depois, se levantaram e se abraçaram, rindo-se a bandeiras despregadas. De braço dado, recolheram as moedas das verbas do passeio, que o pessoal via se batendo e jogavam as moedinhas, né? Recolheram as moedas, atravessaram a cidade e partiram para outra cidade fazer a mesma coisa. A lenda de Nairobi é uma cidade. A lenda de Nairobi, ela fala sobre esse mito fundador do mundo, em que as mulheres eram as únicas criaturas na Terra, elas engravidavam, mas aí não saíam crianças. Tinha um grupo de mulheres que não conseguia ter filhos. Então, o que acontece? Quer saber? Eu vou engolir. Aí elas engolem a mulher, fica com barrigão de gravidez e aí nasce uma nova criatura, um homem. Só que o homem, ele nasce, ele se envergonha da sua condição de ser diferente da mulher, e aí ele faz o quê? Vaza. Ele atravessa esse rio e fica lá do outro lado. Aí esses homens ficam lá do outro lado, eles nunca atravessam para se meter com as mulheres. Só que aí, em um certo momento, eles precisam do fogo da vida.
E esse fogo é uma representação do ventre feminino. Eles atravessam o rio, um homem atravessa o rio para, se relacionar com uma das mulheres. Ele consegue, e ele volta. No que ele volta, ele percebe que o rio ficou um pouquinho mais raso, ele ficou um pouquinho menos violento. Os homens não conseguiam atravessar de volta o rio porque ele era muito forte. Aí, beleza. Ele volta, ele tem um filho com a mulher, aí eles cortam o cordão umbilical. Tem uma metáfora sobre cortar o cordão umbilical e o rio secar, que é uma separação de duas vidas. E aí os homens acabam indo cada vez mais para o outro lado do rio, se relacionando cada vez mais com as mulheres, e o rio vai secando até que ele fica só um fiozinho, ou seja, o que trazia enxurrada, vida, água, eram as mulheres. E à medida que elas têm os filhos com os homens, esse limite entre as mulheres e os homens vai diminuindo, até que já não existe mais o limite. Então, esse lance do cordão umbilical representar a vida, assim como as águas também representarem a vida, são os contrapontos, ou talvez nem sejam contrapontos, sejam as comparações evidentes nesse conto, tá? Deixa eu ver. Trata-se de uma busca pela mudança por ponto de vista dos mitos fundadores. De fato, é basicamente uma mudança de a maioria das religiões constar, apresentar na sua história de que o homem é o criador, o Deus é o homem. Aqui não. Aqui são mulheres, as deusas, que só nasciam elas. Fechou? O bebedor de tempo é muito bom. Ele é engraçado porque o cara vira cerveja. Tipo, ele é um homem respeitado, ele é quase venerado como um herói e tal. E ele espera por uma mulher. Ele espera. Quando ele consegue, que é o único objetivo de vida dele, o que acontece? Ele, tipo, de uma forma meio misteriosa, meio mágica, ele começa a desaparecer. Pra onde? Ele vai pra dentro de um copo de cerveja. E aí, meu Deus, isso aqui dá pra ficar a manhã inteira falando com vocês sobre isso, gente. O tanto de diferença que tem esse lance dele pular para um copo de cerveja. E a única coisa que ele quer é ter uma mulher e aí cerveja. Porque isso tem a ver com os sentimentos reprimidos dos seres humanos e dos homens de Moçambique, que quando conseguem ter amor com sua mulher, eles partem para uma vida de... Como que eu disse? Ai, meu Deus. Conseguiu a mulher, o indivíduo moçambicano, ele vai levar uma vida mais mansa, uma vida mais tranquila, mas ao mesmo tempo, uma vida mais preguiçosa, uma vida regada ao álcool. Por quê? Porque ele ainda guarda memórias de um tempo passado, e para esquecer desse passado, ele entra tanto na cerveja, que ele entra até fisicamente. Vocês entenderam isso? Aí a gente vem para as observações finais, porque eu tenho que falar do Machado de Assis. O elemento fantástico, ele faz parte de uma visão de mundo, eu tenho que explicar isso que é o realismo mágico. Uma visão de mundo, gente, que não enxerga o sobrenatural como algo assustador ou como algo mortal. Na verdade, o que acontece é que o verdadeiro terror encarado por esses povos foram as guerras, foi o colonialismo, foi a violência, a destruição das tradições pelas mãos do homem europeu. Importante destacar que o Mia Couto, ele é filho de portugueses, e por isso que ele é branco. E quando ele escreve o Histórias Abençoadas, ele meio que faz as pazes com a sua própria nacionalidade. Porque tem muito desse negócio do homem branco em Moçambique não se identificar com a sua nação. Porque aconteceu uma coisa parecida com o que aconteceu no Brasil. Muitos europeus vieram para cá, colonizaram, e no país que só deveria ter pessoas negras, acabam tendo pessoas brancas até demais. Beleza. Alguma dúvida? Nenhuma. Posso passar? Passei. Esse aqui é o pai da literatura brasileira. Um homem que até o começo do século XXI era dado como branco, mas ele era evidentemente negro e retinto. Quando ele morreu, gente, tipo, no dia que ele morreu, ele foi enterrado, o que se faz? Você sabe que faz uma máscara, fazia máscara mortuária, né? Colocavam um molde no rosto do morto, tiraram para ter o formato do rosto dele, e colocam em cima da lápide para a pessoa saber como que era o rosto da pessoa quando ela morreu. Bem, quando ele morreu, já o deram como homem branco. Na máscara mortuária, já colocaram o Machado de Assis como um cara branco. Por quê? Assim, eu não preciso explicar exatamente o que vocês devem entender, mas os colonizadores, os europeus que havia aqui, os intelectuais, eles não conseguiam suportar o fato de um negro retinto, que nasceu pobre, que estudou até a 4ª série, simplesmente dar conta de se tornar o maior escritor do Brasil. E eles sabiam que ele era o maior escritor do Brasil. Como eles não conseguiam... eles não tinham nenhum motivo para desqualificar o Machado de Assis, porque ele era um homem pronto. Ele não tinha nenhum traço de erro na sua vida. Ele não tinha um desvio moral.
ele ia para a igreja, ele era um religioso, ele lia Shakespeare, ele lia a Bíblia. Ele era um homem tão pontual que, reza a lenda, quando ele passava na frente das lojinhas de manhã cedo para ir ao trabalho, as pessoas ajustavam o relógio, de tão pontual que ele era. Bom, ele se casou, ele perdeu a mulher antes de ele morrer, e ele morreu de... Ai, gente, qual que é o nome daquela doença que dá aquele negócio? Morreu de úlcera na língua porque ele tinha epilepsia. E ele mastigava sua língua toda vez que ele tinha uma crise epilética. Já que a mulher dele já havia morrido e não conseguia cuidar dele, ele se recuperava sozinho disso. E aí o que aconteceu? No fim das contas, ele acabou danificando a úlcera na língua, ele morreu disso. Ele é o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, junto com a mulher, e essa mulher ela é sempre invisibilizada, mas é bom a gente lembrar que é a Júlia Lopes de Almeida. E o Machado de Assis escreveu, dentre várias obras, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas, que a gente vai ler agora, Quincas Borba, Esaú e Jacó, enfim, escreveu diversas obras até 1908, que é o ano da sua morte. Isso aqui é um trecho do livro dele que é muito memorável, né? Muito interessante, que ele diz ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. É o maior romance do realismo, é narrado por um fantasma, ou seja, a figura do Brás Cubas depois de morto. Ele era um homem sem graça, ele era um homem médio. Espera aí, só um pouquinho. Ele era um homem sem graça, ele era um homem medíocre, era um homem que conquistou a duras penas o seu diploma em direito, não estudava muito, não era muito bom trabalhador, não era muito bom namorador, enfim, ele não era muito bom em nada. Ele era o áureo medíocre do arcadismo, ele era um homem medíocre. E quando eu digo medíocre, eu não estou sendo pejorativo. Estou falando que ele era ruim, falando que ele só era uma pessoa mais ou menos. Ele não era incrível, mas também não era o desqualificado. Vocês querem que eu fale sobre Machado de Assis? Fala rapidamente. Aparece muito pouco sobre a biografia do Machado de Assis, mas enfim. O Machado era carioca, ele cresceu no círculo... Ele cresceu no subúrbio, depois ele atingiu reconhecimento porque ele tinha padrinhos que poderiam pagar pela sua educação, estudou até a quarta série, aprendeu francês sozinho aos 6 anos de idade, depois ele aprendeu inglês sozinho. Ele se educou lendo o mais alto da literatura europeia, como Victor Hugo, Stendhal, Shakespeare. Ele era um homem muito religioso também. O Machado de Assis trabalhou em diversos ofícios, trabalhou no governo, foi servidor público, trabalhou no jornalismo, mas durante boa parte da sua vida ele se dedicou aos romances. Foi poeta também. Inclusive tem um conto que se chama... não vou lembrar, que é um conto que tem um Pestana lá. Ele queria ser poeta, mas ele não era tão bom poeta quanto ele era bom romancista. Então, ele tinha essa frustração na vida dele. Por causa disso, ele acaba escrevendo, durante a primeira parte da sua vida, que a gente chama ele de Machadinho, ele escreve romantismo. O Machado de Assis, adolescente, no começo da vida adulta, ele escrevia histórias românticas, triângulos amorosos, histórias de amor, poeminhas de amor. Só que, não é tão interessante para ele. À medida que o Machado de Assis vai estudando, vai amadurecendo literariamente, aí ele vai tratar de assuntos mais sérios. Ele começa a falar de política, ele começa a falar dos desvios morais da sociedade carioca, ele começa a criticar a pequena burguesia. E uma característica interessante, ele dedicava o seu livro, no começo, sempre às leitoras. Por que as leitoras? Porque uma vez que ele escrevia para pessoas burguesas, e ele escrevia romances, a maior parte do seu público era formado por mulheres burguesas que gostavam de ler histórias de amor. E aí, o que ele faz? Em várias obras, ele coloca um verniz de histórias de amor, ou seja, ele dá um migué dando a entender que é uma historinha de amor que está sendo lida, mas, na verdade, ele está discutindo uma grande questão social, uma grande questão política. Exemplo disso foi o Esaú e Jacó, que vocês provavelmente tiveram que estudar ano passado por passe. Né? Tá. O que é o Memórias Póstumas? É um livro escrito em 1881, ele se passa no Rio de Janeiro, o protagonista é o Brás Cubas, ele é onisciente, a narração é feita em primeira pessoa. Vocês têm que saber isso, tá? Tem que anotar, tira uma foto, guarda no caderno, guarda no coração, faz uma tatuagem onde não possa ser visto. Porque vocês têm que saber essas informações na hora de interpretar os textos para as questões do vestibular, tá? Cara, será que vai dar para resumir tudo? Bom, eu vou deixar parado aqui e vou falando. A história começa com ele morrendo. Qual que era o grande rolê do Brás Cubas? Ele queria fazer um emplastro Brás Cubas. O que é o emplastro? O que é o emplastro?
Alguém já usou Salombos aqui? Salombos é o quê? É uma compressa. O que ele queria fazer era uma compressa que pudesse curar todas as doenças do mundo. Ele queria acabar com os males dos doentes, dos tristes, dos desgraçados, enfim. Ele queria criar uma panaceia. Ódio, velho. Desculpa, gente, eu tô com alergia na aula, que ódio. Tá. Ele tenta fazer, quando ele está muito perto de terminar o emplastro das cubas, ele acaba ficando doente. Só que ele está muito dentro do rolê dele, ele não cuida da doença e ele morre. Quando ele morre, ele acaba olhando que ele morreu. Meu Deus, vieram 11 pessoas só no meu enterro. 11 pessoas. Mas aí ele vê que uma pessoa muito importante para ele aparece lá, que é a Virgília, que foi o grande amor da sua vida. Eu vou falar sobre ela depois. Mas primeiro a gente fala sobre a infância, né? Ele cresceu numa família rica, que, como toda família rica do Rio de Janeiro no século XIX, tinha escravos. Ele judiava muito do... Nossa, palavra horrível, desculpa. Ele maltratava demais o seu menino escravizado, chamado Prudêncio. Montava nele, batia nele, urinava nele, enfim, todo tipo de desgraça que poderia acontecer. Depois, ele vai crescendo com muita liberdade, mais do que ele deveria ter. Ele acaba se tornando um menino travesso, um menino rebelde ali. O que aparece? A mãe tentava fazer ele aprender algumas orações, aprender algumas lições. Ele cagava, não queria saber, só queria saber de bagunça, né? Bom, aí ele vai para a escola, ele acha a escola chata, entediante, ele vai crescendo mais um pouquinho, aí ele vai sendo apresentado à juventude, à adolescência e ao início da sua vida sexual. E aí é que ele conhece a Marcela. A Marcela é a moça por quem ele se apaixona. E ele também só sustenta o relacionamento com ela, dando um monte de presente. O que ele faz? E dá-lhe presente. Ele pega muita grana, ele trampa aqui, trampa ali. Só que aí, quando o pai dele percebe que ele está gastando a grana da herança dele para dar presente para ela, fala, calma, gastando grana da herança por causa dessa mulher, que você nem sabe se vai dar certo. Calma. E aí ele percebe que o guri não para, ele está obcecado com aquilo que ele faz. Tesoura, corta as asinhas dele, manda ele lá para Coimbra, em Portugal, para ele estudar. Ele vai lá fazer faculdade, vai fazer direito. Ele vai lá fazer direito. Tá. Já passei essa parte. Aí ele vai lá para a Europa, triste, né? Coração partido, não sei o quê. Fica lá, se torna bacharel em direito em Coimbra, muito dificilmente, porque ele, como eu disse, ele é uma pessoa medíocre, então ele tem que penar bastante para conseguir. Quando ele volta para o Brasil, o que acontece? A mãe dele morre. Agora tá bom, agora estão os dois entupidos. A mãe dele morre. Cadê? Isso. Aí ele volta e encontra ela com câncer de estômago. Depois ela morre, ele entra numa bad muito grande, porque ele perdeu a mãe, que era a única pessoa que dava um pouco de juízo para ele, que tentava colocar um pouco de juízo na cabeça dele. Ele vai morar na Tijuca, que hoje é uma região de classe média alta lá do Rio de Janeiro, né? Ele fica isolado com espingarda alguns livros. E aí o que ele fica fazendo? Fica dentro daquela casinha dormindo, lendo e caçando para conseguir, né, esquecer do que aconteceu na vida dele. Aí o pai dele vai lá e apresenta uma proposta. Ó, a gente pode fazer um casamento arranjado, como antigamente, ou a gente faz um casamento arranjado com a moça que eu posso escolar aí para você, ou você pode entrar na política. Ele pensou, por que não fazer os dois? Por que não arrumar um casamento e entrar na política? E aí ele tenta fazer o poder de se tornar deputado e tal. Ele pensa um pouco, mas depois ele promete que vai levar a sério essa decisão. Bom, aí ele... ele conhece a Dona Eusébia. A Dona Eusébia apresenta uma moça, cara, que é uma moça super gente boa. É uma moça do bem, que é a... Ai, gente, eu esqueci. Qual que é o nome da moça manca? É a Eugênia. A Eugênia é uma pessoa incrível, só que tem um problema. Ela é manca. Só que ele não coloca a palavra manca, ele coloca coxa. E a pessoa coxa, a pessoa que manca, ela tem uma perna mais curta do que a outra. Nossa, a mulher é coxa. Não, ela não é mulher suficiente para ele. Ele deixa, coitada, a moça sozinha no rolê que ele vai dar com ela, ele vaza. E aí ele vai se meter com outros problemas, com outras questões, com outras pessoas. Aí ele conhece quem? A Virgília. A Virgília vai ser a moça que o viu, que foi encontrar com ele no seu caixão, e também é a moça por quem ele se apaixona perdidamente, e é a que chega mais próximo, né, dele conseguir se casar, mas acaba não se casando, eu vou mostrar aqui depois. Não digo que lá já lhe coubesse a primazia entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas espinhas. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza.
Gente, se eu quiser falar, caiu uma questão falando sobre funções pessoais. Funções pessoais, funções do texto. Aí a gente tem essa aqui. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas. Qual que é a função da linguagem aqui? Metalinguagem, exatamente. É quando o texto discute sobre o próprio texto. Quando que isso aparece aqui, ó? Cadê? Porque isso não é romance que o autor sobredoura a realidade. Vocês têm que lembrar, sim, é um romance. Mas para o Brás Cubas não é um romance, é uma memória, é um relato. Então ele está falando de uma maneira que ele jura que é distanciada, que é impessoal e não sei o quê, mas não, é totalmente pessoal. Deixa eu ver quanto tempo. Ih, deu 45 minutos? Ih, fudeu, o professor tá vindo. Então deixa eu continuar. Vou terminar a história rapidão, então vamos lá. Tá, ele conhece a Virgília, aí ele tem um rolo com a Virgília. Eles se tornam próximos rapidamente, só que aparece esse cara aqui, o Lobo Neves. Lobo Neves é um cara massa, ele é um cara gente boa, só que no Brás Cubas ele não é nem um pouco gente boa. Porque ele toma a Virgília dele, ele toma a candidatura dele para deputado, o próprio cara acaba se tornando deputado e ele não. Aí o pai dele já tá mal, já tá doente. Aí ele morrendo, já tá com desgosto por tudo isso que tem acontecido. Meu filho não conseguiu a Virgília, meu filho não conseguiu a candidatura, ele já estava mal mesmo. Aí ele aproveita o embalo e morre, vai de base. Né? Aí ele morre 4 meses depois, né, que ele já está com a saúde frágil e tal. Depois eles rompem as ligações, no Brás Cubas ele vai lá ficar na bed de novo. Gente, esse livro tem tipo 120 capítulos, tá? E cada capítulo tem tipo uma página, meia página. Tem muita coisa que acontece, sabe? Eu tô pulando várias partes aqui, depois você vê. Tá, ele vai lá para outro ciclo que ele fica na bed lá, ouvindo Nirvana, triste. Aí ele fica pai, sem casamento, as relações cortadas com a irmã, que ele tem uma irmã. Aí ele passa um período isolado, e o que ele fica fazendo? Ele sai de vez em quando para ver aí ele fica escrevendo umas poesias, fica pensando, basicamente. Beleza. Eu acho que está repetido. Ah, tá. Aí o que acontece? O Brás Cubas, ele se torna amante da Virgília. Ó, se eu não posso estar com você numa comunhão testamental religiosa, eu vou ter você por baixo dos panos. E aí o que acontece? Ele acaba virando amigo do Virgílio e do Virgílio, não. Ele acaba virando amigo do Lobo e da Virgília. Aí ele começa a se engraçar com eles. O cara não percebe, ele chega muito próximo de descobrir que ele está sendo um corpo, mas nunca descobre. Porque uma pessoa aparece ali no último segundo para mudar o caminho que ele estava seguindo. Alguém no último segundo aparece para falar outra coisa. Aí chega uma carta falando que ele está sendo traído. Ele, meu Deus, que é isso? Aí ela desmente, aí fica tudo de boa. Assim, diversas vezes o nosso camarada Lobo chega muito próximo de descobrir que ele tem um chifre desse tamanho, que só aumenta exponencialmente. Mas isso nunca acontece, ele nunca descobre, né? Beleza. Ah, tá. Ele tem um amigo da escola, que é o Quincas Borba, que tem um romance só para ele. O Quincas Borba é um dos personagens mais massas do Machado de Assis. Nessa história aqui, ele é apresentado na infância dele como um menino de gente boa, pá. Depois ele fica maluco. Aí ele é encontrado lá no chão, jogado, que ele virou mendigo. Aí o pessoal fala, meu Deus, né, o que você quer? Ele fala, eu quero dinheiro. Aí rouba o relógio dele e tal. Ele vai aparecer lá depois, no final do livro, mudando de filosofia. Ele aparece diferente, de terno, arrumadaço, devolve o relógio, pede desculpas, enfim, é um personagem incrível que tem uma ótima história de superação. Enfim. Já vai! O negro que exerce uma grande castigo. Ah, tá, ele se depara com o Prudêncio. O Prudêncio, que é um homem livre agora, chicoteando um escravo. É aquele negócio que o Paulo Freire fala. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. É exatamente o que acontece com o Prudêncio aqui. Ele acaba se tornando um opressor. Eu continuo. Aí a Virgília engravida do Brás Cubas, ela perde o filho com o Brás Cubas depois. Aí a relação deles fica complicada quando o Lobo Neves recebe essa carta anônima. Aí o Brás Cubas entra para a política no finalzinho. Aí o Lobo Neves quase se torna ministro, não consegue, porque ele morre um pouquinho antes. Aí o Quincas Borba começa a ficar maluco para valer de verdade. E aí depois ele vai eventualmente morrer. O Brás Cubas, ele entra na ordem da terceira, ele exerce alguns cargos públicos por 3 anos. E aí ele encontra a garota coxa no cortiço, ele vê a ex-amante Marcela no hospital da cidade, o Quincas Borba, coringa de vez, e no final ele chega do outro lado da vida e conclui, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de minha miséria.
Deixa eu ver se tem alguma coisinha a mais sobre isso. Aí tem o lance do emplastro dele, que ele quer fazer, né? A ideia do emplastro se torna obsessiva. No leito de morte, ele recebe a visita da Virgínia e do filho dela. Durante a visita, ele começa a ver, nossa, essa parte é muito louca. Que, tipo, quando ele tá lá bem pertinho de morrer, ele entra numa viagem ancestral, atemporal, mundo dos sonhos, ele conversa com a Pandora, a que abriu a caixa. Ele conversa com a Pandora sobre o mundo, sobre a existência, sobre as coisas e tal. E aí, quando ele volta à razão, e morreu. E aí ele morre. Se você sabe aquele doente que, tipo, um dia antes de morrer, ele volta e fica bem, nossa, melhorou. Outro dia morre. É isso que aconteceu com o Brás Cubas. Aí ele dá esse suspiro e morre após voltar à razão. A história do Memórias Pós-Brás Cubas é sobre a vida de um personagem da elite carioca. Existe a crítica aos costumes sociais, a crítica ao que aconteceu com a escravidão, o que foi feito. Na verdade, nada foi feito, né? E os desdobramentos das suas relações amorosas com outros personagens. Gurizada, esse era o resumo que eu tinha preparado. Eu sei que uma aula é muito pouquinho, ficou parecendo atropelado pra caramba, mas eu vou tentar fazer o possível para mandar listas de exercícios para vocês. E se vocês tiverem dúvida, podem mandar mensagem lá no grupo para mim ou mandem lá no @casaverde.lit. Fechou? Gurizada, boa prova para vocês, boas aulas esse fim de semana, bom fim de semana para vocês e precisando de alguma coisa, entre em contato comigo. Tchau. É uma narrativa circular? Hã? É uma narrativa circular, porque ela começa no final, depois volta no final. Agora que o álbum meu ouvido se entupiu. Ai, que